Olá, amados amigos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar de mais uma reflexão, né, Remy? Com a graça de Deus. Com E mais uma certeza. vez eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração, ao nosso coração, e nós vamos chegar mais pertinho do nosso Deus neste momento. E lembrando que até aqui Nos ajudou? o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem cuidado de nós e ele vai cuidar de nós até o final, não é mesmo, amado? Não tenha dúvida disso, tá bom? Creia, nós sabemos que todos têm luta, Sim, mas Deus prometeu que iria cuidar, então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. com certeza. Queridos amigos, amados de Deus que está aí do outro lado da tela, tenho algo a dizer a você pela introdução para a reflexão deste momento. A maior glória não é ficar de pé, mas saber levantar toda vez que cair. Diante dessa introdução, mais uma vez, ouça essa reflexão que fale muito ao seu coração, através da palavra de Deus. É verdade, Sandra. Deus ele tem maneiras de trabalhar que nós não entendemos. Sim, É por isso que quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu falo muito que Deus ele olha muito por coração. Porque se ele olhasse para a gente seria fulminado. Mas ele conhece o coração de cada um. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas muito fáceis. Por exemplo, aquele ali foi um assassino, não tem mais salvação para ele. Aquele ali roubou, e que ele cometeu atrocidades. E eu quero falar para você que no céu você vai ter surpresa. E eu vou provar hoje para você na Bíblia. Tá bom? Porque não vale o que Remy fala nem o que a Sandra fala. Mas o que a palavra de Deus fala. verdade. Combinado? Então eu quero ler um texto com vocês hoje para vocês entenderem a história deste homem. Quem foi este homem e quem ele se tornou. Porque é maravilhoso. Através dessa história, nós podemos ver que Deus pode transformar qualquer pessoa. Não duvide disso. Você precisa crer, você precisa confiar que esse Deus que nós servimos é capaz de tudo. Transformar qualquer ser humano, Qualquer ser humano. qualquer situação. Em outras palavras, posso falar uma coisa? Nós somos um vaso de barro e nós quebramos com facilidade. Sim, Mas Deus pega esse vaso quebrado, coloca numa mesa e ele vai moldando de uma forma que quando você fala assim e olha para essa pessoa, depois fala assim: Uau, o que aconteceu? Deus. 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 Eu quero compartilhar com vocês um texto que está na palavra de Deus, no livro de Atos. Atos capítulo 9. Tá bom? Não vou ler toda a história, depois você pode ler com calma na tua casa, mas eu quero frisar alguns pontos dessa história. Essa história conta a história de um homem chamado Saulo. Quem foi Saulo, Remy e Sandra? Muito simples. Um homem que perseguia a igreja, que prendia cristão, que matava os cristãos, um homem que odiava Jesus. Mas um detalhe, ele fazia tudo isso achando que ele estava agradando a Deus. Fazendo certo. Ele achava que estava fazendo certo, Sandra. Uhum. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Hum. Muitas vezes você e eu achamos que estamos agradando a Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes. E nós não estamos. Por isso, precisamos constantemente falar para Deus assim: Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar a tua vontade, não a minha. Com certeza. Porque o ser humano vai muito atrás daquilo que convém a ele. Mas nós temos que ir para o lado daquele que convém a Deus. Saulo, ele achava que estava fazendo tudo certo. Que ele ia ganhar uma coroa maravilhosa de Deus fazendo o que ele estava fazendo. Só que ele descobre que o que ele estava fazendo era tudo errado.
e a vida dele passa por uma transformação tremenda. Ele persegue os cristãos em Jerusalém, ele vai ao sacerdote de Jerusalém, ele pede uma carta para a autoridade maior de Jerusalém e fala assim: eu quero uma carta para ir para a cidade de Damasco, porque lá tem muito cristão e lá, em outras palavras, eu vou prender muitos, eu vou trazer muitos acorrentados, as cadeias não vai caber de pessoas. Esse era o plano de Saulo. Só que olha o que acontece com ele no caminho. Atos capítulo 9, verso 3. Vou ler, tá bom? Tá aqui a palavra de Deus. Não é a minha palavra, a palavra de Deus. Olha o que diz. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, assustado, perguntou: quem é o Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Primeiro ponto, tá? Muita gente acha que Saulo caiu de um cavalo. A Bíblia não fala de cavalo não, tá bom? A Bíblia fala que veio uma luz, Muito ele forte. caiu no chão, tá bom? E aí sim a Bíblia fala que ele ficou cego por 3 dias. Ele caiu por terra, né? Ele caiu por terra, ele ouviu a voz falou claramente: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Posso falar uma coisa para você agora? Tem muita gente que vai perseguir você. Talvez na empresa, no seu emprego, né? Talvez uma amizade, na escola, na faculdade. Mas você que é de Deus, quando alguém te persegue, não está perseguindo você. Está perseguindo Jesus. Então saiba que Deus é o seu escudo. Ele está vendo. E no momento certo, ele vai falar assim: basta, eu tô aqui. Este é meu. Deixa que eu cuide de você. Esse é meu escolhido. Essa é minha escolhida. Saulo, ele entra na cidade. E nessa cidade de Damasco tinha um homem, um discípulo chamado Ananias. E Ananias teve um encontro com Deus. Deus veio ao encontro de Ananias. E Deus falou assim para Ananias: Ananias, desperta. Chegou um homem na cidade e você precisa ir lá. Vamos viajar nessa história. Chegou um homem na cidade e você precisa ir lá. Ele já está te aguardando. Ele está orando, esperando você. Quem é, Senhor? O nome dele é Saulo. Nossa. Mas, Senhor, o Senhor não está enganado, não? Este homem, Senhor, perseguiu todo mundo lá em Jerusalém, daqueles que falaram do teu nome, e ele veio aqui na nossa cidade para nos prender. Tem certeza? E Deus fala assim: tem. Você vai lá. E detalhe, ele está orando, ele está cego, e você vai pôr as mãos nos olhos dele, para ele voltar a enxergar. Porque ele é um vazio. Ele está lá na rua direita, na casa de Judas. Olha como Deus é maravilhoso. Posso falar uma coisa para você, Sandra? Ele sabe, amor? Fala, amor. Deus sabe onde você mora. O nome da sua rua, o número da sua casa. Amém. É verdade. Você não se esconde de Deus. Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de você sem você perceber. Ele sabe se você chorou hoje. Nós somos provas. Ele sabe o quanto você está angustiado ou angustiada. Ele sabe de tudo que você está passando. Ananias obedece a Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Aprenda a obedecer a Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus.
E quando Deus falar não, é não. Quando Deus falar sim, siga em frente. Mas ele fala, Deus fala. Fala. Com certeza. É só você ler a palavra, ele fala com você. Com certeza. Ele vai falar com você em sonho. Ele vai usar a palavra na igreja para falar com você. Por isso você não deve deixar de congregar como muitas pessoas fazem. Às vezes você quer falar com Deus e Deus vai usar um irmãozinho simples que está pregando para falar só para você. Uma pessoa. Uma pessoa simples. Verdade. Ele vai ministrar a palavra e Deus vai usar essa pessoa para falar com você. Então, busque a Deus. Sabe? Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai te responder. Ananias segue a ordem de Deus. E quando ele chega lá, com medo, Vai com medo mesmo. ele vai com medo, Mas vai. mas vai. Você tá com medo? Vai, porque o medo não vem de Deus não, tá? Vai lá. Ele vai, ele coloca as mãos nos olhos de Saulo e cai 2 escamas como escamas de peixe. Olha que coisa impressionante. E a palavra de Deus fala assim, que Ananias fala assim: Saulo, meu irmão, Deus me enviou aqui. E sabe o que acontece? Ananias fala de Jesus para ele, mas Jesus já tinha falado com ele. E Ananias fica impressionado, sabe por quê? Ele fala assim: agora eu preciso ser batizado, porque agora eu creio em Jesus. Olha que coisa interessante. Mas tem uma frase que me chama muita atenção também, e eu quero compartilhar com vocês. Está no verso 15 do capítulo 9, que o Senhor fala assim, olha, porque Ananias questiona muito Deus. Ah, sim. E aí o Senhor responde para Ananias: mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim. Vai lá, porque eu escolhi este homem para trabalhar para mim, Ananias. Não discuta. Deixa eu falar uma coisa para você, não discuta com Deus. Quando Ele chama você, é porque Ele quer mudar a tua vida. Ele está chamando você para fazer o trabalho que os anjos queriam fazer. Ele está chamando você para mudar a tua vida e para você fazer com que o seu testemunho mude a vida das outras pessoas que estão ao teu redor. Era assim que acontecia no passado. O Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Ele não mudou. Ele é eterno. Ele escolheu Saulo, ele está escolhendo você. Da mesma forma que ele chama Saulo, ele chama você. Vem cá. Eu não sei quem está o seu nome agora, eu não posso falar o teu nome, mas vem cá, Deus está falando para você, vem cá. Você vai trabalhar para mim. E não fale não para Deus. Você é um escolhido. Você foi escolhido. Você foi separado por Deus para trabalhar para Ele. Você que crê nesse Salvador, você foi chamado para trabalhar para Ele. Então não importa se quantas vezes eu cair, ou você que está nos assistindo, o importante é você se levantar. Levanta. E enxergar o que Deus tem para você, né, Renê? E Deus tem muita coisa. Porque Deus, Ele, com o resplendor da luz, faz com que Saulo caia por terra, mas ele se levanta com a ajuda daqueles companheiros que estavam com ele, vai para Damasco, como a reflexão está dizendo. Sim. E o mais interessante é que quando Deus fala para Ananias, ele diz: Ananias, ele é um vaso que eu vou moldar e ele é o meu escolhido. Então não importa quantas vezes você cair, você é escolhido de Deus. E Deus vai te levantar. Amém. E Ele levanta você para fazer você um vencedor. Com uma certeza. vencedora. Deus Ninguém perde com Deus. Verdade. Tá bom? No momento e na hora certa, Ele se levanta e fala assim: vem cá.
a prova vai acabar. Creia, confie, porque Deus sempre tem o melhor para você. Entenderam? Amém. Você foi escolhido para trabalhar para Deus. Você é escolhido, você é amado. Você é amado. Deus quer transformar a sua vida. Transformou de importa. Saulo. E aí o nome de Saulo se tornou o quê, Mi? Paulo. Paulo. Simplesmente um assassino, um perseguidor da igreja, que agora passa a ser perseguido e é o homem que mais abre igreja no mundo, é o homem que mais prega a palavra de Deus. Nossa. Com autoridade. A história de Paulo é linda. Vai embora, viu? A gente poderia passar muitas horas aqui falando para vocês, porque é uma história linda. Mas nós vamos falar mais ainda de Paulo para vocês. Com certeza. Tá bom? Então, Que essa reflexão que fique no seu coração hoje. Você foi escolhido para trabalhar para Deus. Você é um vaso para Deus. Não importa o que as pessoas digam, você é um vaso escolhido de Deus. Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Não dê ouvido porque as pessoas estão falando. Dê ouvido para Deus. A voz de Deus. A voz de Deus. Porque Deus te chamou, porque você tem uma missão. Que bom. Combinado? Amém. Beijo no seu coração. Amém. E até a próxima. Com certeza. Beijo.